passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da nossa vida. Contudo, cada ser recolhe de suas águas de acordo com o seu cantil de possibilidades. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre um desejo natural, sobre um anseio justo que nós temos de prosperar, de progredir, de avançar, de não ficar na escassez, de poder lidar com a gama maior de recursos e possibilidades. E eu sei que muitas pessoas podem estranhar isso, mas é preciso reconhecer que isso é uma escolha de cada um e o desejo nesse sentido é muito legítimo, não há nada de errado com ele. Mesmo porque não existe problema de logística por parte do Criador. Sendo Deus o Criador de um universo infinito, alguém consegue imaginar a divindade com um problema de logística, de escassez? Vocês já imaginaram, metaforicamente, tá? Deus lá no céu pensando assim, nossa, está faltando tal coisa, manda o pessoal segurar o pedido aí que não vai dar para entregar. Os anjos tendo dificuldade de entregar o que os seres humanos pedem. Não existe limitação por parte do Criador. Agora, se não existe limitação por parte da fonte, por que é que muitas vezes nós presenciamos situações de escassez e limitações por parte das criaturas? A verdade é que muitas vezes nós não entendemos qual é a regra necessária e fundamental para que nós possamos seguir a fim de obter aquilo que nós desejamos do Criador. E o Evangelho tem uma fórmula extraordinária e uma parábola que é muito conhecida, que é a parábola dos talentos. Não vou me deter aqui falando de toda a parábola, mas há um aspecto que merece a nossa atenção e reflexão. Quando Deus, simbolizado naquela figura do Senhor, que vai viajar e chama os seus servos a fim de deixar nas mãos, na responsabilidade de cada um, uma determinada quantia de recursos financeiros, ele o faz de acordo com um critério interessante e que muitas vezes passa despercebido da nossa atenção. O critério utilizado pelo Senhor para distribuir os recursos não de maneira igual, porque um recebeu 1, o outro 2 e o outro 5 talentos, talento é uma medida de dinheiro naquela época, é de acordo com a habilidade e a capacidade de cada um. E isso merece a nossa atenção. Porque se nós queremos acessar uma quantidade maior de recursos, possibilidades da vida, nós precisamos ampliar a nossa capacidade, as nossas habilidades. É dessa forma que nós, de fato, acessamos esse recurso. E existem alguns inimigos desse processo. A ociosidade, o desânimo, ou a gente acreditar que do jeito que tá bom. Que a gente vive desse jeito e tá bom desse jeito mesmo, vamos viver o resto da vida assim. Quando nós deixamos que um desses inimigos da nossa prosperidade, do nosso crescimento, faça morada na nossa vida, o que acontece é que a vida responde de acordo com a nossa capacidade, as nossas habilidades. Porque se nós, por outro lado, decidirmos fazer um compromisso conosco de ampliar as nossas habilidades, de nos desenvolver, de ampliar a nossa capacidade de realizar algo, seja o que for, algo que esteja relacionado ao que nós gostamos, à nossa essência, aos nossos valores, aos nossos princípios. Se nós optamos por ampliar a capacidade nessa direção, a vida responderá, porque a vida sempre entrega aquilo que está de acordo com as nossas potencialidades, de acordo com as nossas capacidades, de acordo com as nossas habilidades. A senha, então, para que nós passemos a ter sobre as nossas mãos
recursos, possibilidades maiores que estarão por um tempo emprestadas, porque lembramos que tudo aquilo que a vida nos dá, um dia a gente vai ter que devolver. É que nós aumentemos a nossa capacidade e habilidade. Porque a hora que a vida nos entregar, existe algo que ela espera, que nós devolvamos à vida mais do que aquilo que ela nos entregou. Assim como a parábola dos talentos nos informa. Dessa maneira, se nós focarmos em aumentar o nosso conhecimento, a nossa cultura, a nossa habilidade, aquilo que nós conseguimos fazer, nós estamos utilizando a chave que abre na vida portas para campos maiores de responsabilidades, de possibilidades, campos maiores de recursos sobre os quais nós seremos responsáveis e que nós poderemos, trabalhando com essas habilidades e capacidades, multiplicá-los, devolvendo à vida mais do que a vida nos entregou. Essa é a senha, essa é a chave que nós devemos utilizar se queremos, de fato, avançar nesses horizontes. Vamos ler agora o texto que inspirou a nossa reflexão de hoje. E o texto foi retirado do primeiro volume da coleção O Evangelho por Emmanuel, em que Emmanuel comenta versículos do Evangelho de Mateus, e o versículo que o benfeitor escolhe para comentar está em Mateus 25,15 e nos diz: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo sua própria capacidade. Emmanuel intitula o seu comentário Melhorar para progredir. Melhorar para progredir. Eis a senha da evolução. Passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser lhe recolhe as águas segundo o recipiente de que se faz portador. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Não te percas desse modo na lamentação indébita. Uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta a alcançar. Muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia, enquanto que muitos outros sonham servir à luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância. A alegria e o fulgor dos cismos jazem abertos a todos aqueles que se disponham à jornada da ascensão. Se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada um. Uma página de Emmanuel que abre a nossa compreensão para essa chave, a fim de que nós possamos acessar de maneira mais legítima os recursos da vida. E o convite, o desafio para o nosso dia de hoje é que nós façamos um compromisso conosco. Vamos ampliar a nossa capacidade e as nossas habilidades. Seja de que forma for, você vai escolher. Pode ser com uma leitura, com um estudo, pode ser com uma habilidade que você vai repetir, praticar hoje, pode ser com uma mudança íntima na direção de sentimentos mais nobres, mas hoje o desafio, o convite que a reflexão nos faz é para que busquemos nos aperfeiçoar em algo, a fim de que possamos aumentar a nossa capacidade para que a vida, reconhecendo essa capacidade maior, possa fazer esse investimento, a fim de que nós consigamos contribuir com a melhora do mundo. Desafio de hoje, vamos aperfeiçoar alguma coisa, vamos aumentar o nosso grau de conhecimento, nossas habilidades, reconhecendo que essa é a chave da evolução. Que tenhamos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!